Eu estou a estudar ainda no Brasil, estou fazendo Master em Planejamento Urbano e Regional e já faz algum tempo que eu moro lá no Brasil. E esse tema é um tema relevante para mim, acho que para Angola também. E eu me senti muito, na verdade eu que agradeço, né, pela oportunidade de poder partilhar um pouco com vocês e aprender também a partir de vocês algumas experiências sobre o processo histórico e o nosso sistema de circulação e transporte de Luanda. Bom, antes eu gostaria de dizer que todo debate que é feito neste trabalho, ele na verdade já é fruto de um trabalho que eu já havia feito na graduação. Na graduação eu fiz um projeto de arquitetura com o objetivo de tentar assim, sanar um pouco os problemas de trânsito e também dessa confluência urbana que vinha acontecendo aqui para Luanda. Eu queria tentar descongestionar, qual a forma de congestionar Luanda após a guerra para que o pessoal pudesse vetorizar-se para as cidades, para o interior das cidades. E com isso, então, eu fiz alguns projetos como proposta. Então, pode passar só para mostrar rapidinho. Foi um estudo para a implementação de um terminal intermodal na cidade de Huambo. Esse foi um projeto de criar uma estação muito grande e tendo o Huambo como um verdadeiro nó de circulação. Todos nós sabemos que o Huambo é o Planalto Central. E também é no Huambo onde temos o nó principal, onde a maioria das vias se difundem a partir delas. Tanto a linha férrea como a rodoviária. Do Huambo nós temos várias saídas rodoviárias para o resto do país e também para o exterior, né? Quando sai para o Bango, Namíbia e também para o leste, até o Congo Democrático, você pode ir também pelo Huambo. A proposta foi de ter três modos de circulação entre VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, aproveitando o comboio que já existia, a estação, e também o rodoviário. Então, essa foi a proposta. Pode passar. Aqui fiz um estudo, né, do próprio nó, como era a distribuição. Cada linha ela se distribuía para uma região do país, para uma província, e dali você poderia circular para vários pontos. Isso causaria uma polarização e um desenvolvimento nas outras regiões também da província. Então foi um estudo rodoviário que eu fiz de implantação. Eu ia aproveitar a estação já existente do comboio, ia criar um cinturão para esse veículo leve de transporte que ia fazer uma conexão com o aeroporto local e dali então saía para as outras partes da província e gerando essa atração, né? Pode passar. Ok, esse é o estudo de implantação, onde seria esse é o local real, lá no Huambo, onde eu fui fazer o estudo de implantação e fiz um estudo viário, como essa é a via principal que vem para Luanda, essa aqui vai para Lubango, essa para o Bié e depois mais para cima, para o leste. Aqui é a linha do comboio, ia fazer uma integração aqui do comboio, fazia uma integração com a rodoviária principal e onde vinham os ônibus, né, aqui para dentro da rodoviária, e também o VLT que fazia aquele cinturão. Então é um estudo urbano, mas de circulação, e também um estudo arquitetônico. Aí tinha, bom, claro que tem a parte arquitetônica do edifício, que tem toda uma explicação, ele é feito com base na cultura do local, por isso tem essas folhas como umas claraboias e tudo mais. E o projeto arquitetônico é uma outra parte. Aqui o que interessa é mais a parte da circulação. Pode passar. Então, só rapidinho como depois ficou o projeto desse grande terminal, que nós não temos nenhum terminal assim, né, onde você chega aqui em Angola, não conheço nenhum, onde você chega um terminal urbano, você chega de ônibus ou seja o que for, como se fosse um aeroporto. Tudo isso tem uma explicação, esse partido arquitetônico, né, as partes da integração, os pilares em forma de árvores, essas cores aqui, a integração dos pedestres com os veículos e com o interior do local e tudo mais. Aqui então temos o tal de VLT. É um projeto, vou passar, um pouco ambicioso, futurístico, mas que tinha
uma solução muito importante. Aqui é o interior dessa rodoviária, né? Dessa estação de passageiros. É só passageiros sem carga, pode passar. Ok, aqui é outra parte, outra fachada. Então temos um comboio, seria passando por baixo, em cima o VLT, e depois do outro lado, então, vindo um ônibus, um autocarro para entrar na via. Então, 3 formas de circulação. Ok, pode passar. Essas são as fachadas, pode passar, também. Tudo o conceito de sustentabilidade e tudo mais. Então, aquela foi a parte que nos trouxe até aqui. E eu continuei agora no mestrado estudando sobre Luanda, né, sobre essa territorialização de Angola, mas essencialmente a província de Luanda, na antiga configuração territorial de Luanda, não essencialmente naquela que está sendo feita hoje. Então, como nós sabemos, eu tirei alguns dados que o Banco Mundial está nos mostrando hoje sobre o crescimento urbano da população de Luanda e também sobre a própria população que vem crescendo nos últimos anos. Era suposto que esse dado é importante, porque era suposto que, na verdade, pensávamos que após a guerra haveria, assim, uma sangria do pessoal para o interior. Pelo menos era o que se pensava, que depois da guerra o pessoal voltasse para as suas zonas de origem, para o interior. Mas o que tem se verificado, segundo esses dados, é que mesmo após, vamos ver no final, após a guerra, em vez de Luanda descongestionar, ela só vem aumentando, vem inchando, tanto a população quanto a sua malha urbana. Então, por isso que é importante a gente estudar o que está acontecendo e quais são as influências que esse crescimento vai causar aqui no interior de Luanda. Pode passar? Então, aqui é só a localização, né? A área de estudo, um pequeno mapa que eu fiz. Hoje já temos uma nova configuração, Luanda se conurbando com Colubengo e outras regiões. Ainda está se oficializando essa nova territorialização, uma coisa assim, mas essa é a configuração que nós temos de Luanda antiga. Vou passar. Ok. Para desenvolver esse estudo, eu fiz uma pergunta para poder responder a mim mesmo. Então a pergunta é a seguinte: qual é a influência da dinâmica populacional do sistema e do sistema político, socioeconômico e administrativo de Angola nos períodos de 75 a 2013, na constituição física do território de Luanda, e como explicar a relação destes agentes com o atual sistema de circulação e transporte? Então, se nós vamos explicar a questão do transporte ou qualquer que seja uma outra situação de Angola, a gente não pode explicar ela isoladamente, mas temos que entender qual foi a dinâmica dessa população e também o que esses agentes influenciaram para que o sistema de circulação fosse como está. Eu ouvi gente falar: a nossa circulação é muito desorganizada, a nossa cidade é muito desorganizada, mas isso eu não sei se é bem verdade, né? Eu creio mais que existe sempre uma ordem por trás das coisas que estão. Pode passar, por favor? O objetivo é analisar a urbanização de Angola dentro desse período por meio do processo histórico. O processo histórico tem que explicar a situação por todos os passos onde nós passamos, o histórico político, cultural e socioeconômico, com ênfase na expansão urbana de Luanda, compreender a dinâmica espacial do sistema de circulação. Então, o que nós precisamos é saber, por exemplo, nós tivemos alguns modos de gestão do país, né? Já fomos comunistas e agora estamos entrando nesse processo democrático, e tudo isso vai influenciando a nossa forma de gerência, né, do território, da forma de gerir o território nacional. Então, também vai explicar como que nós nos movemos dentro do espaço urbano. Vou passar, por favor. Ok. Temos 6 objetivos específicos, bem direcionados para a gente pensar sobre Luanda. E o primeiro é compreender o papel do Estado na implementação das políticas públicas para o processo de urbanização. Então, a gente tem que compreender qual que é o papel do Estado. Qual é o papel do Estado nessa implementação de políticas públicas? Isso já tem se falado muito e creio que todos aqui têm se perguntado dessa forma.
E 2 é identificar os principais agentes estruturadores do espaço urbano de Luanda. A olho nu, parece que é mais fácil você identificar quem são os agentes, quem são as pessoas, quem são os setores, quem são os organismos que estão estruturando o espaço urbano de Luanda. Mas isso ainda vai mais a fundo. O terceiro é identificar os vetores de expansão urbana de Luanda. Ali eu falo um pouco mais abaixo no trabalho. Quais são os vetores de crescimento de Luanda? Discutir a questão do reordenamento territorial de Angola. Isso já o Estado tem falado bastante sobre isso. Verificar a mobilidade e acessibilidade do sistema de circulação e transporte e a distribuição do espaço de circulação. Aqui, às vezes, nós só pensamos que o problema é que tem muito carro, ou que muitas pessoas têm muito carro. Mas eu não sei se o problema é só ter carro ou se é como usamos esse espaço, como usamos esse carro dentro desse espaço urbano. Então, e o sexto é apontar e analisar as razões de competitividade do espaço urbano entre veículos e pedestres. Você não sabe qual é o espaço de quem, onde você anda e onde que o carro anda, e quem é que ocupa o passeio, quem ocupa a estrada. Então, a gente precisa discutir isso, como que funciona, como que funciona no nosso espaço urbano. Pode passar, por favor. Como eu falei, essa discussão ele precisa partir do princípio da análise histórica, econômica e social do nosso país. Então, o que eu fiz? Eu tentei fazer alguns módulos de periodicidade, como aconteceram as coisas. Então, tudo partiu de um grande êxodo. Tivemos as primeiras movimentações de 61, que nós sabemos pela história que foi o início da luta armada de libertação colonial. Houve um grande movimento populacional que constituíram os primeiros aglomerados urbanos e periferias, porque ainda não podiam entrar, a população não podia estar efetivamente na cidade. E, como nós sabemos, segundo esse autor Flávio Vilaça, ele diz que a circulação é um dos elementos essenciais para quê? Para determinar a evolução dos aglomerados urbanos. Então, quando você tem circulação, você tem uma via, isso provavelmente vai determinar o crescimento, ou então a origem do crescimento urbano. Okay? Segundo, é êxodo das populações do interior da capital, que se dá mais tarde, nesse período de 76 a 91, há uma primeira fase da guerra civil. Então há uma concentração populacional em direção às grandes cidades. As pessoas começam a sair das periferias e ocupando as grandes cidades do interior e também daqui da capital. As pessoas já estão em independência e podem circular um pouco mais. E a população vai aumentando nos aglomerados urbanos. E de 92 a 2002, temos aquela grande guerra civil. E depois dessa guerra, vemos que há um movimento intenso em direção a Luanda. Isso aqui não é também novidade para ninguém. E 2013, então, que é o período de paz, é ali que nós verificamos o maior crescimento de Luanda, e há essas trocas de relações econômicas, ambientais, culturais, e há problemas de infraestrutura, porque Luanda não consegue absorver toda essa população. Angola não está preparada, tem que direcionar os seus recursos para o processo bélico e tudo mais, e há esse acontecimento todo em Luanda. Pode passar, por favor. Ok. Uma das hipóteses que eu elaborei é que todo esse processo histórico e territorial de Angola esteve vinculado ao modelo de gestão comunista, como eu falei anteriormente, nos períodos de 75 a 91. Já no período de transição do regime comunista para o sistema democrático de 92 a 2002, foi marcado por intensos conflitos civis. A partir do advento da paz, em 2012, ocorreu uma reformulação do processo de urbanização de Luanda. Então, cada período, quando você está num sistema político, esse sistema político ele vai ditar a forma como você gere o território. Então, no comunismo, o território era gerido de uma forma diferente, igual nós estamos pensando agora. Agora começamos a tentar pensar mais no projeto de nação, esse tipo de coisas, e uma forma mais democrática, mas, na verdade, nem sempre foi assim. Então, é preciso entender por que nós chegamos nesse estado e como era anteriormente. Então, essas implicações todas vão também se inserir no sistema de circulação. Então, aqui é só uma justificativa, tá? Por que nós estamos estudando Luanda, por que é importante estudar Luanda.
porque Luanda é um dos maiores aglomerados urbanos da África lusófona, né? E também dizia-se que Angola é Luanda e o resto é resto, né? Já ouvi essa frase no senso comum, então tem verdade por trás dessa frase, né? O que está acontecendo com Luanda, então é por isso que nós estamos tentando estudar essa cidade aqui. Então, a formação de dados sobre o tipo de ocupação do solo, a distribuição e abrangência da malha viária, que é até nas regiões intra-urbanas, bem como a organização territorial, tornam desse trabalho um contributo para estudos posteriores. Então, esse é a nossa justificativa porque estamos estudando Luanda. Isso é uma foto que vocês veem todos os dias, estamos sempre passando por ali, então parece que faz uma certa confusão nos olhos, mas essa é o nosso dia a dia, né? Uma foto bonita de Luanda, mas agora vemos a outra foto, pode passar. Essa foto, você olha e fala, mas essa é mais diária. Parece mais impactante. Essa é mais diária. Essa é mais real, né? Eu tentei amenizar um pouco porque existem umas outras. E quando eu mostro essa foto lá, eu falo, mas como é que vocês andam? Como é que se move? Mas como é que... Tem uma série de perguntas por cima dessa foto. Mas tem uma explicação, existe uma forma de ser desse lugar, né? Existe uma forma. E vamos mais para frente, tem mais um exemplo nosso. Então essa é uma das formas de nossas periferias, como às vezes a nossa conformação urbana e tudo tem se organizado, embora hoje já está se fazendo outros trabalhos. Quais são os materiais e métodos que eu estou utilizando para fazer esse estudo? Então, para os materiais, claro que eu estou fazendo um levantamento intenso de toda a bibliografia teórica, estudando alguns autores, algumas pessoas que estão falando sobre esse assunto, sobre circulação e também sobre crescimento urbano. Estou usando softwares de geoprocessamento, os SIGs e tudo, para poder então estudar essa expansão urbana. Nos métodos, obtive algumas imagens de satélite para comparar o crescimento urbano. Fiz uma vetorização desses locais e ver qual que é a expansão de todo o nosso território de Luanda, né? Então, houve aqui uma utilização de recursos de geoprocessamento, como ArcMap, AutoCAD e outros. Fiz uma formação de banco de dados, referente a variáveis econômicas e sociais. Eu estou formando ainda esse banco, já tenho alguma coisa. Estou fazendo visitas aqui no local, essa já é a segunda vez que venho para Luanda, e tentando olhar o que realmente acontece aqui na vida real. Hoje eu apanhei o canongueiro não chegava aqui, eu tive que descer do canongueiro, vim correndo, e cheguei molhado, enfim, eu estou em Luanda. A Olga me disse que seja bem-vindo, você está em Luanda, então muito obrigado. Eu estou em Luanda, pode passar. Eu gostaria que no final dessa pesquisa, que ainda vai terminar, ela vai continuar, tivéssemos uma pesquisa assim, teórica de caráter acadêmico, né, capaz de apresentar algumas análises, discussões concretas a respeito da organização social do espaço urbano e também territorial de Luanda, e que pudéssemos entender a acessibilidade e a mobilidade a partir de um mapa, que falta uma palavra, do mapa axial. Depois eu explico lá no final o que é esse mapa axial, né? E que se entendesse também o processo de crescimento e urbanismo de Luanda e se identificasse quais os agentes que são estruturadores a partir desse sistema. Isso é muito importante a gente saber como que está sendo estruturado, quem está a estruturar o espaço urbano de Luanda. Ele está acontecendo como? Quais são as fases que ele está levando para acontecer do jeito que está? Mais uma vez eu repito, não é uma desordem, não é que está acontecendo sozinho, ou que cresceu Luanda e explodiu e agora é do jeito que é. Ele está acontecendo do jeito que está, mas ele tem uma certa ordem. Então a gente tem que identificar quais são esses atores para poder explicar essa questão. Pode passar, por favor. E aqui vamos passando já para a nossa parte final, da evolução da mancha urbana. Segundo essa análise, as vias de circulação, elas foram um dos elementos, não foram os elementos chaves, ok? Mas as vias de circulação, elas foram chave para determinarem
o lugar ou a direção do crescimento urbano, onde cresceu a cidade. Onde cresceu a cidade teve a ver muito com essas vias de circulação. Pode passar aqui já na próxima imagem, só para ele poder ter passado um pouco. É a vetorização que eu fiz de algumas vias principais, ok? São as rodovias principais de Luanda. E vamos prestar atenção nessas vias aqui, nesta, pois esta aqui. Essas existem e são muito importantes para esse direcionamento da malha urbana de Luanda, ok? Pode passar a próxima. Aqui a linha férrea também é outro vetor importante que direciona o crescimento urbano, sempre na mesma direção. Então vamos guardando essas imagens para a gente depois poder discutir. Pode passar a próxima imagem. Ok, então temos linha férrea e a linha... Alguém pode me dizer que estrada é essa? Eu não sei o nome da estrada, mas você sabe qual é a direção dessa estrada? Está indo para onde aqui? Viana. Linha. Essa é a estrada de Viana que vai embora para Zambo e tal, vai embora, né? Centro da cidade, então vai indo para depois no sul lá do país. Então essas aí são as que vêm para Rocha, aqui mais para baixo para o sul de Luanda. Então esse é o aeroporto. Ok, pode passar. Esse é o mapa axial que eu também pretendo fazer. Isso ainda vai dar um certo trabalho. Preciso ainda outros dados para terminar a malha urbana. Essa malha urbana é um pouco antiga. Hoje Luanda já cresceu mais do que isso. Ok? Essa aqui é a malha urbana. É o tecido urbano. Está faltando algumas coisas atualmente. Então, o que é esse mapa axial? Eu estou tentando estudar sobre ele. Lembram que vocês falaram que essa é aquela linha que vai para Viana, né? Catete e vai embora. Ela está em vermelho porque vocês também sabem que ela é muito mais congestionada, digamos, entre aspas. Ela é muito acessada, digamos assim. Ela é uma das mais acessadas aqui de Luanda. Todo mundo que vai viajando, principalmente por causa do Bengo, está nessa região, e depois o sul também vai pegar essa estrada para ir embora. E quanto mais vermelha a linha estiver, significa que existe maior interseção e também acessibilidade para ela. Então eu quero estudar, quando tiver o mapa todo concreto, quais são as linhas ou a parte da malha urbana onde tem mais acessibilidade, onde temos mais conexões, interseções entre as redes viárias. Isso vai me dizer, bom, eu tenho aqui mais interseção, aqui tenho menos, aqui tenho mais acessibilidade, aqui tenho menor acessibilidade, e podes pensar com isso de, assim, gerar uma política pública para a questão viária, a questão da circulação e da mobilidade em geral, né? Então, aqui já dá para ver, quanto mais vermelho, mais acessibilidade, aqui já amarelada, aqui um pouco mais amarelada e assim sucessivamente. Este é o mapa axial que eu tenho que fazer. E para finalizar, então, a gente vai ter aqui uma... Ok, vamos ver esses mapas que estão ali embaixo, que falam da mancha urbana, que numa análise multitemporal, como falei, pode passar, cresceu muito. Então, vamos ver se isso é real. Olha o que nós temos aqui. Talvez a gente não pense, mas como eu falei, eles foram feitos com base em imagens, tá? É o que está acontecendo. Em 1974, esse é o território de Luanda, ok? Temos Viana, temos os municípios todos aqui, e esta é a nossa mancha urbana, o que era ocupado por aquilo que chamamos de urbano centro de Luanda. Em 1993, lembram que nós tínhamos uma linha aqui, aquela que vai para Catete e Viana? Então, ela começa a acompanhar esse crescimento. Então, é por isso que eu estou dizendo que as linhas de circulação, as vias de circulação, elas são também um dos vetores principais para o crescimento da mancha urbana. Sempre acompanham. Se você coloca uma estrada, com certeza você vai atrair ou crescimento ou desenvolvimento. A mancha em 93 era daquela forma. Em 2000, nossa mancha já tem esses dois vetores.
para cá e mais para o sul. Está crescendo, mas ainda não cresceu tanto. Olha só em 13 anos o que acontece com Luanda. Luanda é tudo isso aqui. Tanto que hoje temos uma nova configuração territorial de Luanda, não é? Bengo já se anexou a Luanda, estão fazendo isso, e Luanda já não é essa configuração. Então existe uma conurbação total, não só dentro da província, mas também com os limites de outras províncias. Esse aqui é o novo aeroporto internacional, que está lá além, tudo isso aqui já é o que chamamos do crescimento da mancha urbana. Houve uma explosão muito grande. Só que vocês prestem atenção que a explosão não se deu naqueles tempos de guerra, se deu no tempo de paz. Isso que a gente precisa pensar. Então, em números, como é que isso fica? Pode passar o próximo gráfico. Em números, olha, isso é uma loucura muito grande. Muito grande. Só 2%, 2, quase 3, 4%, 9%, e depois de 13 anos já vai para 46,7% do crescimento. Agora você me fala como que isso vai se inserir dentro do espaço urbano. O que está acontecendo nesse espaço urbano, onde houve essa explosão demográfica e também da mancha urbana? Como que nós estamos a nos mover e a circular? O que está acontecendo dentro desse espaço urbano, justamente com esses números, né? Então, é isso que nós estamos querendo explicar, que estamos querendo discutir e saber quais são, né, as políticas que serão adotadas dentro de todo esse processo. Lembrando, nada se explica por si só, é um conjunto de situações que tem que explicar toda essa problemática. Então, este é o resultado final até agora, que eu cheguei. E daqui para frente a gente precisa fechar essa pesquisa que eu gostaria de discutir com vocês. Pode passar. E assim, esse é um cronograma de trabalho que está em execução. Na minha fase da pesquisa, eu estou ainda aqui em março, maio vai começar agora. Tem que fazer ali a pesquisa toda, continuar. E depois pretendo, pelo menos, escrever já ela até junho, ter uma preliminar. Pode passar. Bom, essas são algumas referências que eu estou estudando alguns autores também aqui, bastante aqui de Angola. Tenho o Lucombo, tenho o Carlos Lopes, que estou estudando o livro dele, que fala sobre circulação, né, informal, e bastante outros escritores. Pode passar. São só referências, vários autores e alguns planos daqui de Angola, alguns trabalhos aqui também da DW mesmo. Bom, pode passar. Muito obrigado. Essa foi a apresentação. Espero que possamos colher e discutir um pouco mais sobre o assunto. Obrigado.